Olá, bem-vindo ao Arquivos Misteriosos. Nos últimos anos, o tema zumbis nunca esteve tão em alta. Todo mundo já imaginou, ao menos uma vez, como seria sobreviver em meio a um apocalipse zumbi. Cada pessoa com um plano mais insano que o outro. Mas, e se isso realmente acontecesse? Será que você sobreviveria a uma pandemia zumbi real? Estamos mesmo preparados para algo assim? Hoje, vamos descobrir. E para isso, não vamos perder tempo debatendo se esse cenário é possível ou não. Vamos apenas imaginar que tudo já aconteceu. Você desperta em um mundo silencioso e percebe que quase todos já se transformaram. O que você faria a partir de agora? Como os poucos não infectados poderiam resistir? E o que os governos fariam para proteger os sobreviventes? Diferente do que vemos nos filmes, você não acordaria e encontraria o planeta inteiro tomado de uma só vez. Na vida real, haveria um intervalo de alguns dias, talvez semanas, antes do caos total. Tudo dependeria de onde o vírus começou, do tipo de zumbi e da velocidade com que ele se espalha. De acordo com uma pesquisa apresentada durante uma conferência da American Physical Society, em março de 2015, se, ou quando, um apocalipse zumbi acontecesse, quem vive em grandes cidades estaria em sérios apuros. Esse estudo foi inspirado no livro Guerra Mundial Z, de Max Brooks. Segundo os pesquisadores, se o surto começasse em uma metrópole como São Paulo ou Rio de Janeiro, estaríamos em uma situação crítica, presos bem no centro da epidemia, sem locais seguros por perto. Alex Salami, estudante da Universidade de Cornell e membro da equipe de pesquisa, concluiu que a melhor chance de sobrevivência seria se afastar o máximo possível dos grandes centros. Quanto mais longe do foco da infecção, maiores as chances de escapar. A recomendação dos cientistas era clara: fugir para áreas completamente isoladas. Nos Estados Unidos, por exemplo, locais como as Montanhas Rochosas seriam ideais se o surto começasse em cidades como Nova York ou Atlanta. O grupo de pesquisa liderado por Alami utilizou modelos matemáticos de propagação de doenças para estimar o avanço de uma possível infecção zumbi em todo o país. No cenário proposto, o vírus se espalharia por meio de mordidas, exatamente como nos filmes. E os infectados só poderiam ser detidos com a destruição completa do cérebro. Esses cientistas aplicaram parâmetros reais de epidemias, adaptados para o universo fictício dos mortos-vivos. Entre as suposições, estava o colapso total dos transportes e comunicações. Imagine aeroportos abandonados, estradas bloqueadas por acidentes e milhões de pessoas tentando escapar a pé, em busca de refúgio. Curiosamente, as simulações mostraram algo inesperado. As grandes cidades seriam os piores lugares no início, mas após cerca de 28 dias, se tornariam relativamente mais seguras. Enquanto isso, as áreas rurais, antes refúgio dos sobreviventes, se tornariam cada vez mais perigosas, cheias de zumbis vagando sem rumo. Ou seja, se você se escondesse em um sítio longe da cidade, depois de um mês, talvez fosse mais seguro retornar. Mas será que o exército deixaria isso acontecer sem agir? Por mais inacreditável que pareça, as Forças Armadas dos Estados Unidos realmente possuem um plano oficial para um cenário zumbi. Em documentos obtidos pela CNN, o Departamento de Defesa descreve um projeto chamado CONOP 8888. Nesse treinamento, o Pentágono usa um ataque global de mortos-vivos como modelo para testar respostas estratégicas a catástrofes. Apesar de parecer uma brincadeira, o objetivo é preparar soldados para agir sob pressão extrema. O plano é dividido em 5 fases. Fase 0, preparação do ambiente. Monitorar possíveis vetores, vírus, radiação, parasitas ou até experimentos biológicos. E sincronizar forças policiais e militares do mundo todo. Nesse ponto, equipes científicas já tentariam identificar a origem da transformação. Fase 1, dissuasão. Descobrir quem ou o que está por trás do surto. Zumbis não podem ser convencidos, mas grupos terroristas ou corporações biológicas criminosas podem ser eliminados antes que ampliem o desastre. Fase 2. Tomada de iniciativa. Chegou o momento de reagir. As Forças Armadas se reagrupam e lançam ataques rápidos nas áreas de maior concentração de infectados, estabelecendo zonas de quarentena e triagem médica. Se você estivesse dentro de uma dessas zonas, estaria sob vigilância constante. Fase 3. Domínio total. As operações militares entram em combate direto contra as hordas. O plano prevê 40 dias de ofensiva intensa, até que a maioria dos mortos-vivos seja neutralizada. Fase 4. Estabilização. Após o combate, unidades de reconhecimento avaliam os danos, nível de infecção, segurança ambiental, funcionamento de energia,
água e comunicações. Relatórios seriam transmitidos em canais públicos para que eventuais sobreviventes pudessem contatar as forças restantes. Fase 5. Normalização. Com a ameaça contida, exércitos e civis se unem para reconstruir a infraestrutura, restaurar serviços básicos e documentar as lições aprendidas para futuras crises. Mas há um detalhe importante. O CONOP 8888 assume que não existe cura. Cada zumbi eliminado é considerado uma vitória, e toda vítima deve ser incinerada para evitar reanimação. O documento ainda alerta que certos grupos poderiam ser mais vulneráveis a ameaças sobrenaturais. Uma menção curiosa àqueles que não acreditam em nada além do físico. Mas e se o plano falhasse? O que o exército faria diante de um colapso global? O filme Epidemia de 1995 mostrou uma solução brutal: destruir a área infectada com uma bomba para impedir a propagação do vírus. E pasme, essa mesma opção aparece no documento militar real. Dependendo do grau de caos, o governo poderia autorizar ataques aéreos com pequenas ogivas, ou até bombas nucleares, em regiões inteiras. Cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro seriam alvos em potencial, devido à dificuldade de controle e ao alto número de infectados. Nesse ponto, não haveria refúgio. Milhares de inocentes poderiam ser sacrificados pelo bem maior. E você? O que faria se acordasse em um mundo assim? Teria um plano de fuga? Um abrigo? Ou simplesmente aceitaria o inevitável? Deixe suas estratégias nos comentários, sobrevivente. E se curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Arquivos Misteriosos, porque o desconhecido está mais perto do que você imagina. Até a próxima, se houver uma próxima.